Fala pessoal que vai fazer o concurso para soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ano 2023. Galera, nós estamos iniciando agora mais uma aula de Direito Penal na matéria imputabilidade. Na verdade, pessoal, a matéria mesmo é a matéria culpabilidade, tá? A imputabilidade é somente um dos três elementos da culpabilidade e é a culpabilidade que nós vamos estudar aqui. Tá escrito imputabilidade no seu edital porque o edital copiou e colou os títulos e os capítulos do Código Penal. Então, acaba que alguns elementos da culpabilidade estão no título anterior, que é o título do crime. Então, galera, na realidade, assim, no detalhe, nós vamos estudar culpabilidade pegando algumas coisas, alguns artigos da parte do crime e juntando com os artigos da parte da imputabilidade. Show de bola? Então, aqui o estudo mesmo é da culpabilidade, que incluirá a imputabilidade, que é a primeiro elemento dela, tá bom? Vamos lá, galera, estudo da culpabilidade. O que é culpabilidade, pessoal? Pessoal, culpabilidade, galera, é o juízo de reprovação que recai sobre o agente no momento que ele pratica a conduta. Galera, essa definição não é muito relevante para vocês, tá bom? Ela deveria até estar em cinza, porque ela não é muito relevante para vocês. Só entenda isso, é o juízo de reprovação que recai sobre o agente no momento que ele pratica a conduta. Por quê, galera? Porque nem todo mundo pode receber esse juízo de reprovação. Algumas pessoas, apesar de praticarem o fato típico e ilícito, elas não serão vistas com reprovação pela sociedade. Como é o caso, por exemplo, do doente mental, que no momento da ação da omissão, ele não tinha capacidade plena de compreender, ou ele era completamente incapaz, melhor dizendo, de compreender o caráter ilícito do fato, ou se determinar de acordo com esse entendimento. Nesse caso aí, nós temos um agente que praticou um fato típico e ilícito, mas não é culpável. Show de bola? Então, entende assim de maneira superficial, lembrando que eu costumo dizer que o agente é culpável ou não é culpável, porque, galera, na verdade, isso é uma filigrama doutrinária, galera. É um debate que vem lá da Alemanha. Predomina majoritariamente que a conduta é culpável, tá? É isso que predomina. No entanto, Weltzel vai dizer que a reprovação recai sobre o agente no momento que ele pratica, no momento da formação da sua vontade. Então eu entendo que essa frase joga mais pro agente do que para a conduta em si. Mas isso não vai aparecer na sua prova. O importante é que você saiba que é um juízo de reprovação sobre o agente, tá bom? Tem algumas teorias da culpabilidade, galera. Eu coloquei aqui em cinza para vocês bem clarinho, porque essas teorias não têm importância para o seu nível de prova, tá? Só para você saber, se você vê em alguma questão, a teoria adotada no Brasil é a teoria normativa pura, que entende que dolo e culpa não estão na culpabilidade, e sim que dolo e culpa estão lá no fato típico, especificadamente lá na conduta. Show de bola? É basicamente isso. Depois, elementos da culpabilidade. Galera, eu já disse anteriormente, vou reforçar agora, são três, tá? A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Nós já havíamos dado uma olhadinha nisso quando a gente estudou a nossa aula 0 da teoria do crime, no qual nós fizemos aquela planilhinha, certo? Que colocamos os 4 elementos do fato típico, os 4 exemplos principais do fato antijurídico, também chamado de fato ilícito, e colocamos também os 3 subelementos ali do elemento culpabilidade, tá? Os 3 elementos que eu mencionei naquela planilhinha estão aqui agora, tá bom? A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Galera, continuando, nós daqui a pouco vamos ver cada um desses em detalhes, tá? Deixa quieta essa informação, que ela é só introdutória. Vamos lá agora. Causas excludentes da culpabilidade. Galera, quando aparece essa expressão cláusula excludentes, é o que exclui a culpabilidade. Show de bola? É o que afasta a culpabilidade. E se afasta a culpabilidade, afasta o crime. Porque crime tem que ter cumulativamente fato típico, ilícito e culpável. Show de bola? E aí o Código Penal, galera, quando estiver falando de excludente de culpabilidade, ele vai usar a expressão fica isento de pena, tá bom? Ele vai usar essa expressão aqui. No caso da excludente de ilicitude, ele usa a expressão não há crime. E aqui, na excludente de culpabilidade, ele usa a expressão fica isento de pena. Outra coisa, quantas são as causas excludentes de culpabilidade? Pessoal, nós temos
no básico, tá? No nível de prova de vocês, nós temos 6, tá bom? 3 que excluem a imputabilidade, uma que exclui a potencial consciência da licitude, que é o erro de proibição, e 2 que excluem a exigibilidade de conduta diversa. Essas 6 nós veremos aqui em detalhes, tá bom? Que excluem a culpabilidade, tá? Então aqui, ó, 3 vão excluir a imputabilidade, uma vai excluir a potencial consciência da licitude e 2 vão excluir a exigibilidade de conduta diversa, tá? Galera, existem causas supralegais? Existem, mas está em cinza, tem pouca importância para você. Eu coloquei aqui somente com o objetivo. Caso você faça alguma questão um pouco mais avançada, você saiba que existe essa previsão aqui dentro dessa matéria, mas que como não tem chance de cair na sua prova, o nosso estudo aqui é direcionado, a gente coloca em cinza para a gente não precisar falar, tá bom? Mesma coisa em relação à co-culpabilidade, culpabilidade às avessas. Galera, então entramos no tema da imputabilidade. O que é um agente imputável, galera? É um agente que tem condições de saber, de compreender o caráter ilícito do fato no momento do crime. E momento do crime, teoria, lugar, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, momento do crime, teoria da atividade. Então, quando eu falo momento do crime, estou falando do momento da ação ou da omissão. E aí, pessoal, a pessoa não tinha compreensão, ou não tinha capacidade, melhor dizendo, ela não tinha capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato. E aí, galera, existem teorias que tentam explicar da onde vem essa incapacidade, tá? Primeira teoria é a teoria biológica. Ela vai dizer que o que importa é a incapacidade biológica. E aí vai privilegiar, no caso, a doença mental. Show de bola? Só que, galera, o Brasil não adotou a teoria biológica para a doença mental, tá? O Brasil adotou a teoria biológica para o menor de 18 anos, que vai ser presumivelmente incapaz. O critério biológico aqui é o critério da idade e vamos acrescentar ao critério da idade uma presunção absoluta. Existe uma presunção absoluta de que ele não é capaz de compreender o caráter ilícito do fato. Ainda que ele seja na prática, e normalmente é, principalmente o adolescente. Então esse critério aqui não foi adotado no Brasil em relação ao doente mental, tá? Não basta ser somente doente mental, e a gente vai ver isso daqui a pouco. O outro é o critério psicológico, que é o critério que acha que é indiferente ter doença mental ou não, o aspecto biológico. É indiferente. O que importa é se no momento ele não era capaz de entender. E aí essa teoria acabou sendo adotada no caso da embriaguez, tá bom? Que a gente vai ver daqui a pouco também, mas ela não foi adotada em relação ao doente mental. E qual foi o entendimento em relação ao doente mental? Foi o biopsicológico, que junta a questão psicológica com a questão biológica, ou, na ordem, a questão biológica com a questão psicológica. E aí é o caso do doente mental, tá? Que além da doença mental, ele também tem que ser incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento no momento da ação ou da omissão. Então, no caso do doente mental, deixe claro isso na sua mente, tá? Foi o critério biopsicológico. Professor, por que você deixou isso em cinza? Porque essas teorias propriamente, galera, elas não são tão relevantes assim para o teu nível de prova, tá bom? Elas não são tão relevantes. Eu só coloquei elas em cinza principalmente por causa dessa daqui, ó, da biopsicológica. Por quê? Porque tem muita questão de prova que pede para você dizer se só a doença mental por si só é suficiente para gerar inimputabilidade. E não é, pessoal, porque no caso da doença mental, o critério é biopsicológico. Tem que ter a doença, e claro que a expressão da lei não é só doença mental ou desenvolvimento mental deficiente ou retardado, tá? E aí, galera, mais a incapacidade de entender o caráter ilícito do fato no momento da ação e da omissão. Então, na hora, ele não sabia o que ele estava fazendo. Porque tem gente que é doente, mas no momento da ação ou da omissão, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Vamos falar aqui um exemplo de uma pessoa portadora de uma esquizofrenia. Essa pessoa pode ter vários momentos de lucidez e pode ter momentos de surto. Então, nesse caso aí, galera, nós temos os dois critérios juntos, tá bom? Não basta um só critério. No caso da doença mental, o critério é biopsicológico. Galera, agora vamos começar a analisar cada uma das hipóteses, tá? Cada uma das hipóteses de inimputabilidade, tá bom? E aí, a primeira delas é a menoridade, quer dizer, é o menor de 18 anos. Como nós temos um artigo, vamos fazer a leitura dele, né? Porque o examinador ama cobrar literalidade. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Galera, o que significa isso, pessoal? Menor de 18 anos.
ele não pode ter completado 18 anos, certo? Ele não pode ter completado 18 anos. Então, ó, a partir do aniversário de 18 anos, ele não é mais inimputável, tá bom? Então, completou 18 anos, meia-noite e 1 segundo, já era. Ele já se torna imputável, tá? Ele deixa de ser inimputável. Então vamos ler novamente. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Observa sempre o in, tá? Inimputáveis. Ficando sujeitos às medidas estabelecidas na lei especial. Que lei especial é essa, pessoal? É o ECA. Então, o menor, ele não pratica crime. O menor pratica ato infracional, tá bom? Ele responde perante o ECA. Qual a diferença, Jefferson? Não tem diferença nenhuma, assim, como é que eu vou dizer? Do ponto de vista ontológico, tá? Ele praticou, por exemplo, um homicídio, ele vai responder, entre aspas, tá? Pelo crime de homicídio, e lá na frente, na hora de aplicar a pena, ao invés de aplicar uma pena pelo homicídio, será aplicada a ele uma medida de segurança. Na verdade, o termo técnico não é uma medida de segurança, tá? Mas eu não quero entrar nas tecnicidades aqui com vocês, tá? Medida socioeducativa, mas esquece isso. Não vamos se confundir não, tá? Apesar de cair ECA para vocês, essa parte aqui do ECA certamente não cairá. Se cair alguma coisa, vai cair lá na parte dos crimes. Então esquece isso. Só lembre que o menor, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional, tá bom? Eu coloquei outras observações aqui em cinza também, que tem menor importância, como por exemplo, não há exceção. Porque às vezes a pegadinha de prova e se ele for emancipado? Não faz diferença, galera. Não faz diferença. O critério é da idade, tá bom? Outro ponto que também está previsto na Constituição. Então, alguns doutrinadores vão dizer que isso é cláusula pétrea. Galera, embriaguez é a segunda causa de inimputabilidade. No entanto, aqui nós temos 3 tipos de embriaguez diferentes, tá? Vamos analisar cada uma delas. A primeira de todas é a que torna o indivíduo isento de pena, que ela tem que necessariamente ser involuntária ou acidental. Aqui essas expressões estão como sinônimos, tá, pessoal? Involuntário ou acidental. Na verdade, a lei fala que em caso de caso fortuito ou força maior. O que significa isso? Foi completamente involuntário ou foi completamente acidental. Essas duas expressões aqui estão como sinônimos para vocês, tá? Segundo lugar, tem que ser um embriaguez completo. O cara tem que ficar doidão mesmo, tá bom? Isso gera a isenção de pena, ou seja, exclui a imputabilidade, que excluirá a culpabilidade e automaticamente excluirá o crime. E aí, como é que tá no código, pessoal? No código tá assim, ó. É isento de pena o agente que por embriaguez completa, primeira embriaguez tem que ser completa, tá bom? Proveniente de caso fortuito e força maior, isso aqui, se você souber isso aqui, você já mata as questões de prova, tá bom? Pro teu nível de prova. Era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Ele era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Eu nem vou marcar essa expressão porque ela... Você vê, eles focam tanto nessas duas primeiras que eu nem vou marcar a próxima, tá? Que necessariamente seria importante, mas para tuas provas não são, tá? Que é inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Galera, essa é a embriaguez que isenta de pena. Isenta de pena, tá bom? Vamos para a segunda, que é a embriaguez, mais uma vez, involuntária ou acidental, tanto termos sinônimos, tá bom? Ou seja, decorrente de caso fortuito e força maior, que é incompleta. Quer dizer, o cara não está completamente doidão não, tá bom? Nesse caso, pessoal, nós não teremos isenção de pena, tá? Nós teremos redução de pena. E aí vem o artigo e diz: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade. Então, ele não possuía a plena capacidade de entender. Tá bom? Por isso ela é incompleta, tá? E aí, pessoal, vamos pensar aqui em duas situações diferentes, tá? O camarada foi pra baladinha, tomou um remédio controlado, não sabia, o médico não avisou,
vamos dizer que ele não leu na bula, mas quem é que lê na bula, né? Acho que nenhum juiz ia exigir que alguém lesse a bula. Enfim, ele não sabia, um remédio raro, ele tomou o remédio, chegou na baladinha, tomou uma dosezinha, um gole de bebida alcoólica e ficou completamente louco, louco, sem nenhum juízo, entendeu? E aí ele se envolveu numa briga, deu uns socos lá no cara, arrebentou a cara do cara toda. Então, em tese, a princípio, ele praticou o crime de lesão corporal. Pode ser leve, grave ou gravíssima, conforme nós estudaremos ainda, tá bom? Mas nesse caso, pessoal, que ele tá loucão, não sabe nem o que tá fazendo, no dia seguinte não vai nem lembrar. Nesse caso, galera, ele pratica crime. Galera, para praticar crime, a conduta dele tem que ser culpável. Para a conduta dele ser culpável, ele precisa ser imputável. Ele é imputável? Não, pessoal, ele não é, porque sua embriaguez foi involuntária. Em segundo lugar, ela foi completa. Logo, ele não é imputável, ele é um inimputável. Se ele é um inimputável, não tem crime. Se não tem culpabilidade. Se não tem culpabilidade, não tem crime. Agora vamos pensar numa segunda situação. Esse mesmo camarada com o mesmo remédio, com a mesma bebida, só que ele não fica completamente doidão. Ele meio que sabe o que ele tá fazendo, mas ele tá muito louco já, tá? Nesse caso, galera, ele deu os socos, deu os supapos, arrebentou a cara do cara. Ele responde pelo crime? Sim, pessoal, ele é imputável. Então, nesse caso aqui, ele tem sim culpabilidade. No entanto, na hora de aplicar a pena, o juiz vai dar uma redução de 1/3 a 2/3, tá? Essa redução aqui, ó, de 1 a 2/3. Então, ele é imputável. Se a embriaguez é incompleta, se ele não está completamente doidão, essa embriaguez ela só vai reduzir a pena, ele é imputável. E por fim, pessoal, aqui a pegadinha que mais cai em prova dessa matéria, tá? Isso aqui, se eu fosse você, eu colocaria aqui, ó, um asterisco desse tamanho na hora do seu estudo. Porque isso aqui chove em prova, chove. Quando eles querem cobrar culpabilidade para o nível de prova média, eles amam cobrar isso aqui, que é o caso da pessoa que tem uma embriaguez voluntária ou culposa. Galera, embriaguez voluntária ou culposa não afasta a culpabilidade, não importa o quão doidão o cara esteja. Não importa, não faz diferença. Se ele se embriagou porque ele quis, vou beber até ficar doidão, embriaguez voluntária. Ou porque ele não quis, mas também não tomou cuidado, que é o cara que começa a beber 1, 2, 3, 4, 5, vai embora, daqui a pouco tá doidão. Ele não se programou para ficar embriagado, mas ele foi se embriagando e por falta de cuidado. Nesse caso aí, galera, aliás, nos dois casos, se não foi acidental, ele, além de ser imputável, ele não tem causa nenhuma de redução. Inclusive, tem previsão expressa nesse sentido. Não excluem a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa. A grande pegadinha de prova, pessoal, é essa culposa aqui, tá? A grande pegadinha de prova. Ele fala que o camarada começou a beber sem a intenção de ficar embriagado. Porém, com o passar do tempo, ao misturar as bebidas, ele ficou completamente louco. E aí ele chegou e socou a cara de alguém e a pessoa veio a óbito. Nesse caso, ele ficará isento de pena, pessoal? Sim ou não? Não. Por quê, galera? Não confunda culposa com caso fortuito e força maior, tá bom? Associe o caso fortuito e força maior a acidental. Ele ficou por acidente. Tá? Se ele foi bebendo e se descontrolou, isso não é acidental. Então, esse é um detalhe que você precisa ficar atento. Se eu coloquei esse asterisco aqui, galera, quando vocês assistirem as aulas de correção, vocês vão ver a quantidade de questões que exploram isso. Então, fique atento, tá bom? Próximo ponto, a doença mental ou desenvolvimento mental retardado ou incompleto. Aqui, galera, é retardado ou incompleto, tá? Vou acrescentar isso aqui para ficar completinho. Retardado ou incompleto. Vamos para lá? Galera, aqui nós temos duas possibilidades. A doença, e aqui eu estou falando da doença naqueles 3 sentidos. Doença mental, ou desenvolvimento retardado, ou desenvolvimento incompleto. Essas 3 expressões aqui não são sinônimas do ponto de vista técnico. Para a gente aqui, a gente vai chamar só de deficiência. Claro que você está pensando aqui na deficiência da mente, tá bom?
mais, olha só, o que é necessário? A deficiência mais a incapacidade completa de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? Então aqui o critério, pessoal, o critério aqui é biopsicológico. O que significa isso? Tem que juntar os dois, tem que estar presente os dois. Se ele não tinha a doença, não adianta. Se ele tinha a doença, mas na hora ele sabia o que ele estava fazendo, não adianta também, tá bom? Tem que ser os dois juntos. Show de bola? Aí aqui, galera, nós temos um artigo com a previsão. Vamos analisar esse artigo. Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente, tá? Incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Galera, é o que eu acabei de falar. Tem a deficiência, mais a incapacidade de compreensão ou de autodeterminação. Show de bola? E a segunda hipótese, pessoal, que essa hipótese aqui, ela é uma hipótese que fala da incapacidade incompleta. Ele tem a deficiência, é o exemplo que eu dei anteriormente, de uma pessoa esquizofrênica, ou portadora de esquizofrenia, que tem os seus surtos, mas tem períodos também de lucidez. Nesse caso aí, galera, essa pessoa, ela não, se ela ataca alguém no momento em que ela tem noção do que ela está fazendo, ainda que não completa, ela não será inimputável. Não será inimputável. O que ela será, Jefferson? Ela será uma semi-inimputável, que vai gerar uma redução de pena, mais ou menos como acontece lá na embriaguez, tá bom? A embriaguez acidental incompleta. Aqui, a doença é doença, que não tem negócio de completa ou incompleta, mas a capacidade que pode ser completa ou incompleta, tá bom? E aí ele vai ser um semi-imputável e vai ter uma redução. Como assim, Jefferson? Tá aqui escrito, pessoal. É igualzinho ao anterior, só que diz que, se não for completa, tá, essa incapacidade de compreensão ou de autodeterminação, aí ele vai ter uma redução de 1/3 a 2/3 também. Tá? Então aqui é um caso de semi-imputabilidade. Outra observação, galera, que está em cinza tanto aqui quanto aqui em cima, é que essa pessoa, esse aqui de cima, ele vai a juízo e ele será condenado. Só que ele não será condenado. Ele receberá uma sentença de absolvição imprópria. Ele é absolvido, porque para ter crime tem que ter os 3 elementos e ele não é culpável. Porém, será aplicada a ele uma medida de segurança. Medida de segurança é uma internação ou um tratamento ambulatorial por causa da deficiência mental dele, tá? No caso do semi-imputável, ocorrerá que ele ficará preso se ele não for considerado perigoso. Se ele for considerado perigoso, aí ele vai para a medida de segurança também. Show de bola? Vamos então avançar, vamos prosperar. Observações, tá? A emoção e a paixão, galera, não excluem, vou falar 10 vezes, porque isso aqui chove em prova, não excluem a imputabilidade. Tem previsão expressa, é por isso que cai muito. Não exclui a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão. Você vai ver, galera, expressões também durante o estudo do direito penal. Por exemplo, quando vocês estudarem comigo o artigo 121, vocês vão ver uma causa lá privilegiadora do homicídio. Tecnicamente é uma causa de redução, mas a gente chama de homicídio privilegiado, tá? Inclusive a jurisprudência. Pessoal, esse homicídio privilegiado é quando a pessoa pratica o homicídio sob o domínio de violenta emoção. Aí ele tem uma causa de redução de pena. Agora, também tem a expressão influência de violenta emoção, que é um atenuante, tá? Em todas as hipóteses, inclusive quando aparece sua emoção pura, em todas as 3, indiferentemente, não excluem a imputabilidade, tá? Ele será imputável. Pode ter um atenuante lá na frente? Pode. Pode ter uma causa de diminuição de pena no homicídio? Pode. Mas, independentemente dessas causas lá da frente, aqui no nosso estudo a emoção não exclui a imputabilidade penal. Tem outros assuntos aqui, pessoal, que eu botei em cinza também que não são tão relevantes, tá? Vou falar rapidamente, não se preocupe em estudar isso. Índio não integrado. Galera, o índio integrado, ele é uma pessoa normal, como a gente. Ele vai ter os traços dos indígenas e vai usar roupa, vai viver como uma pessoa normal, tá? Quando eu falo normal do ponto de vista do padrão de estética ocidental, calça, tênis, ele vai viver como uma pessoa
da nossa cultura ocidental urbana. E aí, galera, esse índio aí nem se fala nada sobre a imputabilidade dele. O que se fala, o que se discute é do não integrado. Não conhece as regras da nossa sociedade. E aí vai ter duas correntes, uma vai dizer que ele é inimputável, outra vai dizer que ele é imputável, mas que eventualmente pode ser retirado dele a potencial consciência da licitude. Esse debate é indiferente para vocês. Se aparecer na prova o índio não integrado, é raro aparecer, eu acredito, impossível na prova de vocês, você pode colocar lá que ele é inimputável, tá bom? Mas tá em cinza porque tem uma probabilidade muito pequena de cair. O surdo e mudo, mesma coisa. Tem surdo e mudo, principalmente antigamente, que ele não tinha nenhum contato com linguagem humana e por causa disso ele não desenvolvia plenamente o seu entendimento, o seu cérebro. E aí, naquela época lá atrás, que a comunicação através da linguagem de sinais era muito precária, essa falta de linguagem impediu o desenvolvimento do cérebro e ele acabava muitas vezes sendo um inimputável. Mas também podia ser um semi-inimputável se ele não tivesse a capacidade plena, ou também ser um imputável se ele tivesse a capacidade plena de discernimento. Galera, tá em cinza, que é porque você não precisa se preocupar, nosso estudo aqui é direcionado, tá bom? A emoção e a paixão patológica, o cara é doente, tá bom? Então ele se enquadra lá na doença mental. Próximo, resumo. Vou fazer um resuminho aqui, como a gente fala de muito assunto, eu acho importante enxugar, tá? E de voltar pro principal. E aí, ó, causas de isenção de pena por inimputabilidade. Aqui afasta a imputabilidade. Eu tô falando de in, tá? Afasta a imputabilidade. São 3. Menor idade, o menor de 18 anos, não importa se é emancipado ou não. Embriaguez involuntária ou acidental. E completa. A incompleta reduz a pena. A completa isenta ele de pena. E a doença mental e a incapacidade total de entender o caráter ilícito do fato, quer dizer, incapacidade de compreensão, ou de se autodeterminar, tá bom? Aí nesse caso aqui você tem 3 hipóteses de isenção de pena por causa de inimputabilidade. Sim, aqui é importante, ó. Inimputabilidade. Próximo, causas de diminuição de pena. Aqui eu já citei para vocês, a embriaguez involuntária / acidental, que é decorrente de caso fortuito força maior, incompleta, reduz a pena de 1/3 a 2/3, e no caso da doença mental, mais a incapacidade parcial de entendimento, nós temos aí também uma causa de diminuição de 1/3 a 2/3. Jefferson, e na menoridade? Menoridade ou é ou não é, pessoal. Aqui não tem parcialidade não, tá bom? Só na embriaguez e na doença mental que vai ter a parcialidade aí. E não isenta de pena, previsão expressa, tá? Paixão ou emoção. Isso aqui era para ser um 2, tá? Acabou que ficou assim, um errinho da edição, tá bom? E a embriaguez voluntária ou culposa, destaque para culposa, tá? Destaque para culposa. Por quê? Porque nas historinhas que o examinador conta, ele tenta te derrubar aqui, tá bom? Vamos lá, galera. Matamos aqui a imputabilidade, tá? E já vimos aqui no final as causas de inimputabilidade. Vamos agora para a potencial consciência da ilicitude. Galera, a potencial consciência da ilicitude é uma capacidade do agente de conhecer o fato. Ele é capaz de conhecer, melhor dizendo, o fato não, ele é capaz de conhecer que o que ele está fazendo é ilícito. Ele tem que ter essa capacidade, ele tem que ter essa aptidão de ter esse conhecimento. Senão, ele não será culpável. Show de bola? Vamos ver como é que está previsto na lei, galera? Está previsto na lei assim, ó. O desconhecimento da lei é inexcusável. Decore isso aqui, tá? Decore isso aqui. Isso aqui às vezes aparece em questão literal também. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável. Aqui, galera, sobre a ilicitude do fato, é o que a gente chama de erro de proibição. O erro de proibição. Se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então você tem 2 formas de erro de proibição, a inevitável e a evitável. Jefferson, por que você fica lendo os artigos aqui pra gente? Porque é o artigo que cai, galera. Numa aula para a galera um nível um pouquinho mais acima, para um concurso um pouquinho mais acima, para dar mais dinâmica para a aula, a gente não lê os artigos, tá bom? A gente só fala das características principais e manda o aluno ler. Aí o aluno que se vire para ler.
Aqui com vocês é importante eu ler, porque de repente eu vejo aqui uma expressãozinha que eu acho que é um pouquinho mais difícil, que eu dou uma esclarecida, sem falar que você vai pegar a sua apostila de legislação e vai rabiscar igual eu estou fazendo aqui. Porque você precisa ler lei seca, não tem como passar em concurso sem ler lei seca. E ter um direcionamento dessa leitura também ajuda, tá bom? Então aí, ó, quando você estiver assistindo essa aula, dá uma pausazinha, marca seu código ou marca sua apostila de lei seca para você ter condições de realizar essa prova com um bom aproveitamento, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos agora prosseguir para o parágrafo único. O que diz o parágrafo único? Considera-se inevitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato. Ó, sem a consciência da ilicitude do fato. Isso aqui é o erro de proibição. Ele não sabe que o fato é ilícito, ele sabe o que ele está fazendo. Daqui a pouco eu vou mostrar a diferença do erro de tipo para o erro de proibição. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele só não sabe que o que ele está fazendo é errado. Tá? Quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Aqui a gente está falando de evitável. Vou marcar aqui a expressão evitável. Show de bola? E aí, galera, temos o inevitável e temos o evitável. O parágrafo único, ele explica qual é o inevitável, tá? Show de bola? Eu coloquei algumas observações em cinza aqui também, pessoal, para caso você queira, no momento de fazer a revisão, dar uma lidinha e tal, vai que você encontra alguma questão por aí, pelo menos você tem uma noção do que se trata, tá bom? Eu destaquei aqui alguns exemplos para vocês, tá? De aplicação aqui desse dispositivo. Então, só que antes de eu citar esses exemplos, eu quero deixar um pouquinho mais claro do que se trata. O que é que afasta a potencial consciência da ilicitude? O erro de proibição. A pessoa sabe o que ela está fazendo, mas não sabe que é ilegal. Jefferson, mas não está escrito que o desconhecimento da lei é inexcusável? Sim, galera, o problema aqui não é de desconhecer ou conhecer a lei. O problema é de interpretação da lei. Show de bola? O problema é de interpretação. Por exemplo, vem um holandês para o Brasil, ele sabe que aqui não pode fumar maconha. Pelo menos ele deveria presumir isso, tá? Porque lá na Europa não é todo país que pode. Então ele já sabe que quando viaja para fora ele tem que investigar. Aí ele procura saber e fica sabendo que o Brasil não pode. Como na Holanda, via de regra, não pode em todos os lugares. Quando ele vai passar o dia lá na praia de Ipanema, ele vê todo mundo fumando maconha. E ele decide fumar maconha também. Daqui a pouco vem um policial, aborda ele e leva ele preso por porte de droga para consumo pessoal. Nesse caso, galera, ele praticou crime? Pessoal, ele não praticou crime. Por quê? Porque apesar de saber que é proibido, ele imaginou que naquelas circunstâncias ali seria permitido. Ele não compreendia, ele não tinha consciência da ilicitude do fato naquelas circunstâncias. Ele interpretou mal. O que ele não pode fazer é dizer, não, eu não sabia que era proibido no Brasil. Isso aí ele não pode. Ele tem que demonstrar que ele não conseguiu interpretar a norma direito. E quando eu falo aqui interpretar a norma, pessoal, ele não precisa ler a lei, tá bom? É de acordo com o juízo de uma pessoa comum. Fica sabendo, é proibido. Lá no país dele também é proibido em alguns lugares, mas é permitido em outros. Então ele vê todo mundo fumando, acha que pode também. Tá bom? Então ele interpreta essa proibição de maneira equivocada. Então esse é um exemplo de erro de proibição que afasta a potencial consciência da ilicitude. Um outro exemplo é um maior de idade, acontece muito em cidade do interior, que se relaciona sexualmente com a menor de 14 anos. E, por exemplo, a menina tem 13, tem um corpo desenvolvido, é grande, tem menina que desenvolve muito rápido. E ele se envolve com essa menina afetivamente e começa a ter relacionamento com ela, e os pais permitem esse relacionamento. Permitem que ele durma lá na casa deles, por exemplo, permitam que ele tenha esse relacionamento íntimo. E ele já ouviu falar que é crime, mas como os pais autorizam, ele acha que pode. Então ele está aí no erro de proibição, tá bom? E eu destaquei outro exemplo para vocês, que é o camarada que não costuma pescar. Ele não tem o costume de sair para pescar. Ele raramente vai. E o dia que ele vai, ele pega uns peixinhos ali, daqui a pouco vem Bama e cata ele. Porque ele está pescando no período do defeso. Então, nesse caso aí, ele sabe que existem essas normas que proíbem. Mas ele viu outras pessoas pescando e ele imaginou que poderia. Tá? Então, nesse caso aí, ele também teve um erro de interpretação sobre essa proibição. Isso a gente chama de erro de proibição. Erro de proibição. Espécies de erro de proibição, galera.
o evitável e o inevitável. Como é que é o inevitável? Aquele que qualquer pessoa normal, com aquele mesmo grau de escolaridade, com aquela mesma idade, chegaria à mesma conclusão. E o evitável? O evitável é que outras pessoas com aquele mesmo grau de escolaridade, de entendimento, com aquela mesma idade, chegariam a uma conclusão diferente, ou a grande maioria chegaria a uma conclusão diferente. Tá? Então, o inevitável para o evitável, você faz um juízo a partir do perfil da pessoa. Então, quanto mais idade ela tem, quanto mais instrução acadêmica ela tem, quanto mais abertura de entendimento ela tem, mais ela será responsabilizada, tá bom? Tem outros detalhes aqui, que, por exemplo, erro de tipo e erro de proibição. Qual é a diferença? Vamos dar a diferença para vocês, galera, através do exemplo do filho que pula no terreno, na casa do pai, porque ele fugiu de madrugada para ir numa festa, e o pai não sabendo o que era, o pai grita, mandando sair, a pessoa não sai, ele vê a silhueta da sombra se aproximando, e ele, como o filho não responde, ele tá gritando, o filho não responde, ele vai lá e realiza um disparo, acerta o garoto e mata o próprio filho. Ele está em legítima defesa, pessoal? Sim, ele está em legítima defesa putativa. Ele tem uma falsa compreensão dos fatos. Ele não interpretou bem os fatos. Tranquilo? Ele pensou que era um ladrão e, na verdade, era o filho. A compreensão dele da realidade, dos fatos, estava equivocada. Agora, vamos pensar na segunda situação. O camarada entra lá, estupra a filha dele na casa dele, ele corre atrás do camarada com a arma, e corre durante meia hora, chega o momento que o camarada cansa, ele consegue acertar o cara e mata o cara. Galera, ele pensa que ele está em legítima defesa, mas ele já não está mais. Porque a legítima defesa ela tem que ser utilizada para repelir a injusta agressão. Aqueles tiros que ele deu no cara já não são mais acobertados pela legítima defesa. Por quê? Porque aqueles tiros já não eram mais necessários para fazer cessar a injusta agressão. Então, nesse caso aí, ele pode alegar um erro de proibição, tá? Erro de proibição, que a gente vai chamar de discriminante putativa, mas esquece essa expressão, é por isso que está em cinza aqui, tá bom? Então, erro de fato, erro sobre a realidade, sobre a falsa interpretação dos fatos, é erro de tipo. Erro sobre a interpretação da norma é erro de proibição, tá bom, galera? Vamos continuar e vamos para o terceiro elemento da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. Pessoal, a exigibilidade de conduta diversa é afastada em duas hipóteses, tá? A coação moral irresistível e a obediência à ordem hierárquica, a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal, tá bom? São as duas hipóteses. Por quê? Porque nessas duas hipóteses não era exigível que ele praticasse uma conduta diversa. A única coisa que se esperava dele é que ele fizesse exatamente o que ele fez. E aí a gente vai para o artigo 22 do Código, tá? O artigo 22 diz o seguinte: se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal, a coação irresistível, essa coação a gente vai ver aqui, que é a moral, tá bom? E aqui, ó, estrita obediência à ordem não manifestamente legal. Esse não aqui merece um plus. E se a ordem for manifestamente legal, não isenta, tá bom? De superior hierárquico. Opa, tem que ser superior hierárquico. Aí aqui, ó, você coloca aqui serviço público, tá bom? Serviço público. Não é punível. Nossa, esse não aqui ficou. Esse aqui, horrível. Só é punível o autor da coação ou da ordem. Ou seja, se só é punível o autor da coação ou da ordem, quem praticou a conduta não é punível. Por que não é punível? Porque não se esperava dela um comportamento diferente. E aí vamos lá, coação moral irresistível. Pessoal, coação moral irresistível é aquele exemplo que eu já dei no passado para vocês, dos bandidos que enquadram um gerente geral de um banco e ficam com o filho dele em casa e falam: olha só, nós vamos cometer um assalto, você vai trabalhar, nós vamos cometer um assalto daqui a pouquinho, logo que abrir a agência, e nós vamos te pedir a senha e você vai fornecer. Se você não fornecer, nós vamos matar o teu filho. Isso é um exemplo de coação moral irresistível. Por que irresistível? Porque qualquer ser humano normal que estivesse no lugar dele teria feito a mesma coisa, teria dado a senha.
Então ele colaborou para o assalto? Sim. Então ele praticou um fato típico e antijurídico. Mas ele é culpável? Não, ele não é. Por quê? Porque não se esperava dele uma conduta diversa dessa. Tudo bem? Então essa coação moral irresistível afastou a exigibilidade de conduta diversa. Segundo ponto, galera, aliás, ainda dentro da coação moral irresistível, que você não pode confundir a coação moral irresistível, também é chamada de vis relativa, com a coação física irresistível, que é chamada de vis absoluta. A coação moral, ela afasta a exigibilidade de conduta diversa, conforme nós estamos vendo agora, tá bom? E a vis absoluta, ou coação física irresistível, deixa eu botar aqui. Que é a física, ela afasta a conduta. Então a física é aquele exemplo lá do trem, do metrô, que um empurra o passageiro que está no meio da plataforma, que empurra sem querer o da frente, que cai atropelado e morre. Esse que deu o último empurrão, porque foi empurrado, ele agiu com base numa coação física irresistível. Já o gerente do banco, ele agiu com base numa coação moral. Não confundamos esses dois institutos, tá bom? Próximo, o coator responde pela conduta, mas pelo crime de tortura. Tem uma tipificação específica lá na lei de tortura que a gente vai aprender lá em direitos humanos, tá? C, ordem não manifestamente legal de superior hierárquico. Então, ó, nós temos duas hipóteses, tá bom? Para excluir a exigibilidade de conduta diversa, a coação moral irresistível e a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Se a ordem for manifestamente legal, galera, não afasta a culpabilidade. Show? Então vamos lá. Eu já acrescentei isso aqui, ó. Se a ordem for manifestamente legal, ambos respondem pelo crime. Já se a ordem for manifestamente... Se a ordem... Aqui é não. Se a ordem não for manifestamente legal, ou seja, se ela não for claramente legal, só o superior hierárquico responde. Nós temos a hipótese aí de autoria mediata, que é um assunto que não cai para vocês. E aí, galera, dito isso, nós vamos ver agora as excludentes. Nada do que a gente vai ver aqui, galera, é absolutamente novo. Nós só sistematizamos, nós só organizamos as três excludentes da imputabilidade, a excludente da potencial consciência de ilicitude, que é o erro de proibição, e as duas excludentes da exigibilidade de conduta diversa, beleza? Primeira coisa que eu quero destacar com vocês, pessoal, que você não pode confundir os termos, tá? Excludente de antijuridicidade ou de ilicitude é diferente de excludente de culpabilidade. Elas também recebem outros nomes, tá bom? E são nomes que eu não vou utilizar aqui com vocês, eu não vou tratar aqui com vocês, porque aparecem questões um pouco mais avançadas. Mas eu coloquei em cinza aqui, tá? Agora, uma expressão que aparece no nível de prova de vocês é essa expressão aqui, ó, utilizada pelo Código Penal. Não há crime. Quando vier não há crime, galera, ele está querendo falar de uma excludente de ilicitude. Agora, quando ele falar que é isento de pena, ele quer se referir a uma excludente de culpabilidade. Beleza? Essas expressões aqui, às vezes aparecem. Não é tão comum, mas às vezes aparece. Essas outras aqui de cima, elas aparecem também, mas em níveis de provas mais avançadas, tá bom? Vamos lá, então. Excluem a culpabilidade. Aqui eu estou falando das causas excludentes da culpabilidade, tá? Em primeiro lugar, a inimputabilidade. E o que torna uma conduta inimputável, ou um agente inimputável? Em primeiro lugar, a menoridade. Em segundo lugar, a doença mental associada com a incapacidade completa de compreensão e de autodeterminação. E a embriaguez acidental e completa, beleza? E o que exclui o erro de proibição? E a quarta hipótese, pessoal, é o erro de proibição, que exclui a potencial consciência da ilicitude. E, por fim, a inexigibilidade de conduta diversa, que é configurada quando há coação moral irresistível e quando há ordem não manifestamente ilegal. Show de bola? Se for manifestamente ilegal, aí não afasta, tá bom? Então esse aqui é um resuminho para vocês, para organizar na mente de vocês. E aí, para reforçar mais ainda, eu vi tanta questão misturando, galera, excludente de ilicitude com excludente de culpabilidade, eu fiz questão de colocar essas 6 que eu vi com vocês agora aqui, ó. Eu fiz questão de colocar aqui. E coloquei aqui
as excludentes de licitude, para você ter com clareza o entendimento de que são coisas distintas. Então leia essa tabelinha para ficar bem fixado na sua memória, tá bom? Leia para ficar bem fixado na sua memória. Excludente de licitude é uma coisa, excludente de culpabilidade é outra coisa. E aí, galera, qual é o conteúdo mais importante? O que eu percebi vendo as questões de prova do nível de vocês, galera? Em primeiro lugar, decore as 6 excludentes. É o mínimo que você pode fazer. Lembre-se dos 3 elementos: imputabilidade, potencial consciência de licitude e exigibilidade de conduta diversa. E decore as 6 causas que excluem esses 3 elementos. Decorou esses 3 elementos e as 6 causas que excluem eles? Show de bola. Aí você vai para o segundo elemento importante, que é a leitura dos dispositivos. Quando cai questão assim, muitas questões são literalistas. Então leia lá no seu Código Penal esses artigos, tá bom? E por fim, a questão da embriaguez, galera. Quando vocês estiverem fazendo exercício, vocês vão ver a quantidade de questões que trata da embriaguez voluntária e culposa, tá? E, incrível que pareça, falam também, tem muitas questões falando da emoção e da paixão. Quando vocês fizerem as questões que eu coloquei aqui para vocês vão ver, coloquei para vocês na nossa plataforma, vocês vão ver do que a gente está falando. Galera, se você ainda não assinou a nossa plataforma, o link está aqui embaixo. Não deixe de assinar. Lá tem aulas de correção, lá tem exercícios, lá tem aulas ao vivo toda sexta-feira. São 9 aulas ao vivo, até a prova. Revisão Prime, eu resumo todos esses... Isso aqui que eu falo aqui no final, galera, eu pego de todas as matérias do edital e jogo em uma aula de 3 horas, tá? Que para você, para a reta final, é o que vai te capacitar para fazer uma prova tranquila. Em 3 horas, aí claro que você vai ouvir e reouvir aquilo umas 10 vezes. Segundo lugar, eu vou fazer um resuminho, só com os pontos principais. Esse resuminho aí você vai poder imprimir para na reta final você ficar lendo esse resuminho aí para você chegar fera na sua prova. Nós temos também, pessoal, exercícios, como eu já disse, aulas ao vivo, revisão Prime, apostila que se você não tiver de legislação, você precisa comprar. Você tem que ter a lei, para você consultar a lei. E nós temos aqui disponível, tá? R$ 57,00 apenas. Para quem é aluno do nosso curso, é de graça, tá bom, pessoal? Por fim, eu quero repetir para vocês uma frase motivacional que eu falei na última aula. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso aqui, pessoal, é a lei da semeadura. Que o homem planta, ele colhe. Você plantar estudo, pode ter certeza, você vai colher a aprovação. Show de bola? Forte abraço, bons estudos para todos.